para compartilharmos um pouco da palavra dele. Senhor, eu coloco minha vida diante de Ti, Senhor. Dá sabedoria, Pai. Venha falar, Senhor, aquilo que vem no alto, Senhor. Aquilo que o Senhor quer falar, Senhor, esse povo essa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, desfaz toda ação do maligno, Pai. Oh Deus, que o nosso coração esteja pronto, Senhor, para ouvir a Tua voz, Senhor, e obedecer. Desfaz toda ação do mal, e que o Teu Santo Espírito venha falar essa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós temos feito uma sequência de estudos aqui na igreja e conhecido um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus. O nosso guia, o nosso manual de instruções, o local onde nós vamos encontrar a verdade. Muitas vezes ela não vai estar somente no que uma palavra, uma pessoa diz, no que um líder religioso disse, ou alguém que foi à televisão e falou, mas o manual da verdade é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então nós precisamos conhecer essa palavra que transforma, essa palavra que liberta, essa palavra que é confiável e que é um instrumento da verdade. Vocês, crianças, sempre guardem isso. Eu preciso da Bíblia, eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso conhecer, aqui que eu vou encontrar a verdade. Nunca esqueçam disso. Porque chega um momento na nossa vida em que vão convidar a gente para ir por vários rumos, por vários caminhos. Quando a gente estuda antropologia, a gente observa que tem várias formas de observar o homem. A ciência tem alguns cientistas, não todos, mas tem uma forma de observar o homem como apenas um animal racional, apenas um pouco melhor do que os outros animais. O marxismo vai te levar a entender o homem como um ser material, um ser consumista, que precisa se satisfazer materialmente, economicamente. Os estudos de Freud vão te ensinar que você tem que se satisfazer sexualmente, que você vai estar sempre procurando a sua satisfação em algum lugar, em alguma coisa, Só que você vai ficar que nem aquele cantor, Rolling Stones, aquela música, I can't get no satisfaction. Eu não consigo ter satisfação. Eu tento. Eu nunca consigo ter satisfação. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia diz: tu me farás conhecer os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra há delícias perpetuamente. No Salmo 16:11. Então, aonde é que nós vamos encontrar o sentido para a nossa vida? Onde é que nós vamos encontrar a satisfação plena? Somente em Deus. Não tem como a gente encontrar o caminho, a alegria, o verdadeiro significado para a nossa vida em outro que não seja a pessoa do nosso Deus. Amém? Então a Bíblia, ela serve para mostrar o plano de salvação de Deus para os homens. Alguém já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar o porquê que eu preciso ser salvo? Afinal de contas, a gente ouve falar de Jesus, mas por que eu preciso de salvação? O que eu fiz de errado? A Bíblia fala que todos pecaram, em Romanos, no capítulo 3, que todos pecaram e foram destituídos, separados da glória de Deus. Mas você pode pensar assim: não, eu nunca pequei, eu nunca cometi nenhum erro. Eu pergunto para você, você que se acha uma boa pessoa, você já mentiu alguma vez? Já ou não? Nunca mentiu? Como é que a gente chama quem mente muito? Mentiroso. Você já desobedeceu os pais? Alguma vez? Rebelde. Você já falou o nome de Deus em vão? Já desejou o que era do outro? Se a gente observar os 10 mandamentos, a gente vai observar que nós cometemos muitos erros. E Deus, sendo um Deus justo, Ele deveria nos julgar. Nós seríamos julgados e justamente condenados diante de Deus. Quando quem está no júri somos nós, quem está no banco dos réus somos nós,
Aí a gente fica misericordioso nessa hora, né? Mas quando a gente vê alguma dessas atrocidades que acontecem na televisão, a gente quer um juízo na hora. Não, isso não é justo, né? Essa pessoa precisa ser julgada, precisa ser condenada. Gente, está acontecendo tanta coisa terrível no mundo, né? A gente observa o jornal, a gente vê, teve um filho agora que matou, não foi? Matou o pai, a mãe, a avó, a tia e se matou depois. Né? A gente vê que qual situação terrível que está, né? Apareceu agora, eu acho que foi esses dias, um cara que matou a esposa, postou no Facebook a foto que tinha matado a esposa. A gente vê nessas horas, a gente fica assim, não, essa pessoa precisa ser condenada, essa pessoa precisa ser julgada, porque a gente tem um senso de moral, a gente tem algo dentro de nós que diz isso é errado, isso tem o que é certo e tem o que é errado, e nós sabemos que é errado. Agora, se a gente examinar a nossa vida, nós observamos que nós também já cometemos muitos erros. E para Deus, né, na lei de Deus, uma pessoa que descumprisse um só mandamento da lei, essa pessoa já teria descumprido a lei toda, né? Ou seja, nós seríamos condenados. Mas esse Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, Ele entregou o seu Filho, Cristo Jesus, para morrer pelos nossos pecados. Jesus, Ele não foi só dar um bom exemplo ali na cruz, não foi só mostrar que morrer é bonito, Ele não foi pego de surpresa pelos judeus, não foi porque Judas traiu somente Ele, não. Ele se entregou como um sacrifício para pagar o preço pelos nossos pecados. Nós temos que dar uma resposta, né, diante disso. Ele morreu pelos meus pecados, né? Ele morreu por nós para que nós venhamos a viver para Ele. Amém? Então, arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrepender-se é a palavra metanoia, mudar de mente, sabe? Mudar de estilo de vida, abandonar os meus pecados e passar a viver a vida que agrada a Deus, passar a crer em Cristo como aquele que pagou o preço pelos meus pecados, porque as nossas boas obras não têm poder para nos salvar. Ainda que a gente fizesse muitas boas obras e tentasse se justificar através dela, isso não teria poder para pagar o preço pelos nossos pecados. Somente derramamento de sangue poderia, somente o sangue de um que fosse perfeitamente justo e perfeitamente Deus poderia cobrir a multidão de pecados. Somente o sangue de Jesus. Nossas boas obras não poderiam nos salvar. Então, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e crer. Desistir de salvar nós mesmos pelas nossas boas ações e crer que Cristo Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Irmãos, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém veio ao Pai senão por mim. Não existe outra forma de nós chegarmos a Deus senão através da pessoa de Jesus Cristo. Tem uma outra parte das Escrituras que diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Então, isso precisa ficar esclarecido para todos, principalmente para os que estão chegando agora, né? Que é só através de Cristo, não há outro meio de salvação, né? Hoje no mundo, a gente vive num mundo que tenta deixar tudo ecumênico, né? Que tem vários caminhos, tem várias possibilidades, né? Tem vários deuses, mas ainda que ensinem boas maneiras para você, o único que morreu e que ressuscitou foi Cristo Jesus, o único que morreu pelos nossos pecados. Buda não morreu pelos nossos pecados, nem Maomé, nem Confúcio, nem Moisés. Só Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, ao terceiro dia ressuscitou, né? Nada nas minhas mãos eu trago, somente a cruz de Cristo eu me agarro, né? Eu precisava falar isso porque temos visitantes, mas hoje a gente vai tratar de um outro assunto. Irmãos, nós vamos tratar de um assunto aqui um pouco polêmico, né? Porém, é importante nós estudarmos para observar o que a palavra diz a respeito disso, né? Eu peço que
vocês escutem, né? Sejam rápidos para ouvir, tardio de falar, né? Antes de falar em qualquer coisa, escutem esses argumentos aqui que vão ser ditos, né? Porque é um tema que é um ponto de discordância entre os cristãos evangélicos por muito tempo. Só que nós precisamos tratar, nós precisamos se posicionar também, né? Então hoje nós vamos falar da perseverança dos santos, né? Perseverança dos santos significa que todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo serão guardados pelo poder de Deus e perseverarão como cristãos até o final da vida. E só aqueles que perseverarem até o fim realmente nasceram de novo. O que significa a perseverança dos santos? É nós crermos que aqueles que de fato nasceram de novo, aqueles que foram convertidos de fato, eles vão ser aqueles que vão perseverar até o fim. Se uma pessoa de fato nasceu de novo, se a pessoa de fato ela foi convertida, ela vai perseverar até o fim, né? E essa doutrina, ela tem duas partes, né? Uma que é a garantia a ser dada àqueles que realmente nasceram de novo, e a segunda é a perseverança na vida cristã, é uma das evidências que a pessoa realmente nasceu de novo, né? Então, a primeira parte é que aquela pessoa que de fato nasceu de novo tem a garantia, né, de que vai perseverar, e a segunda, a perseverança, é uma evidência de que uma pessoa nasceu de novo. Então, essa doutrina, ela tem um ponto forte de discordância no meio cristão, né? Os arminianos, eles sustentam a crença de que, ainda que uma pessoa nasceu de novo em Cristo, ela pode perder a sua salvação, né? Já os batistas reformadores, eles creem que isso é impossível para a pessoa que realmente nasceu de novo. Aí nós vamos observar na palavra de Deus, na Bíblia, né, o posicionamento que a gente vê como mais correto aqui, né? Então a gente vai para a palavra de Deus. Abra comigo João. Capítulo 6, verso 38 ao verso 40. Isso aqui são frases de Jesus Cristo. Vamos ler do 37 ao 40, amém? Vamos lá, 37? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E todo o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum se perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho, e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, irmãos, aqui nesse ponto, ele diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ele fala aqui em outra parte, eu o ressuscitarei no último dia.
Essa questão de eu ressuscitarei no último dia não é para julgar e condenar, que é o fato de que vai ter a vida eterna com Deus, vai ser salvo aqui nesse caso, né? Então, nesse versículo, a gente observa essa evidência. E vamos abrir aqui João 10, 27 ao 29. João 10, do 27 ao 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E a mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Né? Então, aqui, no primeiro versículo que nós lemos, aqui no capítulo 6, diz assim: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. O que vier a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Né? E aqui, nesse outro versículo, ele vai dizer assim: que ninguém os arrebatará das minhas mãos. Ou seja, que ninguém vai, aqueles que vierem a Cristo, ninguém vai arrebatar. Agora, alguns, qual é a posição contra? Né? Qual é a posição arminiana? Alguns vão dizer que, embora ninguém possa tirar os cristãos da mão de Cristo, nós mesmos podemos nos afastar dele. Porém, sabendo que o nosso coração ele não é confiável. Portanto, se houvesse a possibilidade de nós nos afastarmos de Cristo, a passagem certamente não daria certeza que Jesus parece pretender. Né? Então, nós entendemos aqui, quando diz ninguém, é ninguém, nem nós mesmos. Né? O versículo 28 diz: jamais perecerão. É especialmente enfática, e teria uma tradução mais explícita se tivesse escrito: e eles certamente não perecerão para sempre. Então nós vimos que tem vários versículos que vão dizer: quem crê tem a vida eterna. Se uma pessoa verdadeiramente crê, ela tem a vida eterna. A gente vai ver isso em João 5, 24, João 6, do 4 ao 7, João 10, 28, 1 João 5, 13. Vai dizer que aquele que crê tem a vida eterna. Né? Romanos 8, capítulo 1. Romanos 8, capítulo 1, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se uma pessoa está em Cristo Jesus, já não há mais nenhuma condenação. Né? Se o preço já foi pago, se já foi expiado em Cristo, né? Então não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Abra comigo Romanos 8, mas no versículo 30. Diz assim: e aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A gente percebe um trabalhar contínuo de Deus. Ele predestinou, ele chamou, justificou, e a este glorificou. E ele fala como, o apóstolo fala, Paulo fala como algo que já aconteceu, né? Mas é algo que ainda vai acontecer no futuro, a glorificação, mas ele fala como algo tão certo, né, que ele fala, glorificou como algo que vai acontecer, né, com Deus trabalhando continuamente. Né? Isso vale para os justificados, ou seja, para os verdadeiros cristãos, aquele que de fato é convertido, né, ele foi justificado, ele vai ser também glorificado por Deus. Outras provas aqui que nós observamos a respeito dessa questão da perseverança, de que aqueles que realmente nasceram de novo vão perseverar,
é o selo do Espírito Santo. Abra comigo Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, verso 13 e o verso 14. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também, nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que ele está dizendo aqui? Que aqueles que creram, que ouviram a palavra de Deus, ouviram o Evangelho de Deus, né, verdadeiramente que eles nasceram de novo, eles foram selados pelo Espírito Santo. O que o Espírito Santo é comparado aqui ao penhor? A palavra penhor, aqui eu não sei se é o grego ou se é hebraico, é arrobo. Eu acho que é o grego. Um pagamento que obriga a parte contratante a fazer novos pagamentos. O penhor é a garantia de que aquela pessoa ela vai ser salva, né? Então nós observamos que aquele que foi selado pelo Espírito Santo, né, o Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que essa pessoa vai ser salva. Uma outra evidência que nós observamos disso é na carta de Paulo, epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 6. Diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo, né? O Paulo ele falou isso para os filipenses, que estão acreditando que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar, ele vai completar a obra até o dia de Cristo Jesus. 1 Pedro, verso 1, capítulo 1, verso 5. Pedro, capítulo 1, verso 5. Diz assim: vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo, né? Todos que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. A palavra guardados no grego, aqui, eu não sei falar grego, pode significar impedido de fugir, assim como pode significar protegido de ataque. Então, essa palavra aqui, guardados, pode significar impedido de fugir ou protegido de ataque. Porém, nós vimos aqui somos guardados por Deus mediante a fé. Porém, o poder de Deus não age independente da fé da pessoa que é guardada. O poder divino, na verdade, fortalece e sustenta a fé do indivíduo, né? Então, nós somos guardados mediante a fé. Ou seja, uma evidência de uma pessoa que verdadeiramente creu, uma pessoa que verdadeiramente tem fé, é que ela vai continuar acreditando, ela vai continuar crendo, né? Isso é uma evidência de que a pessoa de fato nasceu de novo. Outro ponto: só aqueles que perseverarem até o fim realmente nasceram de novo, né? João 8, 31 e 32. João 8, 31 e 32. Vai dizer assim:
pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus está mostrando aqui que a prova da genuína fé é a perseverança, né? Se uma pessoa diz que crê, né, se essa fé é verdadeira, ela vai perseverar até o fim, né? Então aqueles que nasceram de novo são aqueles que perseveraram até o fim. De novo, se permaneceis na minha palavra, na obediência aos seus mandamentos, né? Colossenses capítulo 1, do verso 22 ao verso 23. Verso 22 ao verso 23. Colossenses 1, 22, 23. Agora, porém, nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-nos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Olha aqui 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados, firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvis e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, ao qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, Paulo, ele falava a uma congregação onde muitos se denominavam cristãos, né? Então, nem todos os que estão dentro do ambiente da igreja, de fato, com certeza são cristãos. Então, o apóstolo Paulo, ele não evitava falar a respeito disso, né? Ele não falava de uma forma geral para que todos achassem que são salvos. Ele não disse: olha, se de fato vocês creem nele, se de fato vocês acreditam, né? Então, esse aqui é o caminho, né? Então, nós temos que entender que nem todos aqueles que se denominam cristãos, aqueles que dizem ter fé, realmente têm fé. Como foi dito, aqueles que persistem mostram que verdadeiramente têm fé. Mas os que não persistem mostram que nunca houve realmente fé no coração. Hebreus 4:13. Observe, Hebreus 3,14. 3,14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Observamos esse princípio mais uma vez, né? Portanto, temos tornado participante de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança desde o princípio tivemos. Então, a evidência de que nós somos cristãos é a perseverança. Uma forma de nós entendermos que nós temos a fé genuína é se nós continuarmos na fé até o fim da vida. Hebreus 3:12 vai dizer assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo.
O propósito dessas passagens é deixar aqueles que pensam em se afastar ou já se afastaram alertar as pessoas a pessoa que pensa em se afastar da fé ou já se afastou, é alertar essas pessoas para que ela venha entender que de fato a fé dela não é verdadeira, que de fato ela nunca creu, né? Então essas passagens de advertência, essa passagem é para a pessoa examinar e alertar ela para que procure uma conversão genuína. 1 João, verso 2, capítulo 2, verso 19. Diz assim: eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é do nosso. Então, aqueles que acabam se afastando, se desviando, acabam dando sinais de que nunca de fato se converteram, nunca de fato pertenciam ao povo, né? Agora, gente, tem uma questão que aquelas pessoas que acabam se afastando, elas podem de fato dar sinais exteriores de uma conversão. Pode até parecer que a pessoa é convertida, né? Um exemplo, Judas, né? Judas era convertido? Judas era crente? Era ou não era? Mas ele estava ali no meio da galera, né? Judas, ele andou com Jesus, ele andou com os apóstolos, ele no momento em que Jesus ele falou que um dos 12 era um diabo, né? E que Jesus já sabia há muito tempo, né? Os apóstolos sabiam que era Judas. O que os apóstolos perguntaram para Jesus? Mestre, sou eu? Não foi? Não, chegou. Sou eu que sou o traidor. Mas não, era Judas. Então Judas parecia, tinha cara de crente. Judas parecia que não era, parecia que fazia parte, mas não fazia. Então as pessoas que não vão perseverar, muitas vezes podem parecer convertidas, mas de fato não são convertidas ainda. Então é necessário ver um novo nascimento, né? Como eu falei para vocês, abra comigo Mateus 26, verso 22. Mateus 26, verso 22. O que diz aqui? E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Ele não sabia que era Judas, não estava na cara que era Judas. Agora, João 6, verso 70. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo, né? E ainda nesse capítulo, mas no versículo 64, contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que criam e os que haviam de trair, né? Contudo, há o quê? Descrentes. Então Judas, ele não era crente, parecia crente, mas não era. É necessário haver o quê? Um novo nascimento, né? Então nós observamos essa questão de falsos irmãos também. O apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito disso em Gálatas, capítulo 2, no verso 4. Gálatas, no capítulo 2, no verso 4, diz assim:
Isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a vossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzidos à escravidão. 2 Coríntios 11, 26, mais uma vez nós vamos observar. 2 Coríntios 11, 26, vai dizer assim: em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Né? Agora no versículo 15, desse mesmo capítulo. Não é muito, pois, que os meus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então é possível que existam pessoas no meio da igreja que parecem cristãos, mas são falsos irmãos. Né? Então é necessário uma conversão genuína. Não significa só professar a Cristo. Aquele que de fato nasceu de novo, ele vai perseverar até o final. A gente vê isso bem claramente em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, do verso 21 até o verso 23. Mateus 7, do 21 ao 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que é dito aqui? Que eu vos conheci, mas vocês se afastaram de mim? Foi dito isso? Eu vos conheci, mas vocês se afastaram. Não, o que ele diz é: nunca vos conheci. Né? Não é a questão da pessoa conheceu e se desviou. Na verdade, ela Deus nunca conheceu, nunca foi de fato convertido, nunca teve uma fé salvífica. Né? Nós entendemos isso também, irmãos, na parábola do semeador, em Marcos capítulo 4, do verso 5 ao verso 6. Marcos capítulo 4, do verso 5 ao verso 6. Vocês conhecem muito bem essa parábola. Diz assim: outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. A gente entende que essa aqui é um solo rochoso, né? Que ela até começou a crescer, mas não continuou, né? Porque não tinha raízes, né? É aquela pessoa que se empolga, né? Mas depois vai embora, né? As dificuldades desse mundo vão fazer ela se afastar. Então, apesar da aparente conversão, quando começa a crescer a florzinha, a gente pensa: pronto, vai ser uma árvore frutífera. Mas não era, né? Secou, não criou raízes, não tinha vida de fato, né? Não era uma verdadeira árvore. Apesar da aparente conversão, não havia verdadeira fé salvífica no seu coração. Mais uma vez a gente vai ver isso na videira, os ramos. Né? Vocês lembram, João 15, também é bem conhecida essa da videira e os ramos. Falar da diferença, né, do ramo frutífero para o ramo que não deu fruto. João 15, 1 e 2. João 15 diz assim: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto. Né? Então, todo aquele que dá fruto, o Pai limpa, o Pai poda, vai aperfeiçoando a obra.
Aquele que não dá fruto, ou seja, não é verdadeiro, ele corta. Ainda que profere, que a pessoa, por exemplo, profere estar em Cristo, mas não de fato converteu, ele corta, não tem fruto, não tem transformação. O objetivo dessa metáfora é simplesmente dizer que aqueles que dão fruto são, portanto, prova de que permanecem nele. Os que não dão fruto não permanecem nele. Então tem um outro texto que muitas pessoas acabam também usando, que é o de Hebreus 6, o verso 46, que diz assim. Esse é um texto que foi por muito tempo usado para defender a questão da perda da salvação. Hebreus 6. Mas hoje a gente vai buscar olhar de um outro ângulo aqui para esse texto. Hebreus 6, 46 diz assim. Hebreus 6 o quê? É o 13? Rapidinho. Eu anotei errado. 6. Hebreus 6, é. Tá. Bora ver desde o 4. É o 4 ao 6 que eu esqueci de todo para cima. É do 4 ao 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando a si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Agora, bora ver aqui esse texto, né? É impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados. O que significa essa iluminação? Iluminados significa que eles compreenderam a verdade do Evangelho, né? Não significa que eles realmente tinham uma fé, responderam essa verdade com uma fé salvífica. Significa que eles compreenderam, a pessoa entendeu a palavra de Deus, ela entendeu a verdade do Evangelho. Uma vez, né? Significa que aconteceu uma vez. Provaram o dom celestial, ou seja, eles vieram a conhecer algo, compreenderam parte da palavra de Deus, né? Eles conheceram, tiveram alguma vivência do poder espiritual, como a gente viu lá no Mateus 7, né? Em teu nome profetizamos, em teu nome expelimos demônio. Conheceram alguma coisa viram, puderam ver alguma coisa do poder de Deus, mas não quer dizer que eles tinham uma fé salvífica, mas eles estavam acompanhados ali do povo de Deus, eles observaram a ação do poder de Deus, né? Participante do Espírito Santo. A palavra aqui é a palavra metochos, que traduzida ela pode significar uma gama de sentidos. Pode significar que companheiro, pode significar se associaram a algo, acompanham alguém em uma atividade ou foram influenciados de algum modo, né? Ou seja, aqui nesse caso são pessoas que estiveram intimamente ligadas, né, à igreja, à vida cristã, à vivência cristã, acompanharam, viram o poder de Deus, conheceram intelectualmente o Evangelho, mas não quer dizer que a pessoa que nasceu de novo, não quer dizer que tinha uma fé genuína, né? Aqui diz assim: pessoas que estiveram intimamente ligadas à comunhão na igreja, apreciaram os atrativos da vida cristã, sentiram algum pesar pelo pecado, compreenderam claramente o Evangelho, talvez até usando alguns dons espirituais. Há muito ponderam o Evangelho, mas continuam a resistir o chamado do Espírito Santo. Talvez em relutância em manter sua soberania a Jesus
preferindo apegar-se a si mesmo. Né? Então, aquela pessoa que já conhece, né? já ouviu a palavra, né? Ela conviveu com pessoas da igreja, viu o poder de Deus agindo, mas não nasceu de novo, de fato. Né? Então, a gente chega com aquela pessoa e diz assim, olha, a Bíblia é a verdade. A pessoa diz, não, eu já sei disso, eu já conheço isso aí, mas eu não quero isso para mim. Você diz, olha, Deus atende às nossas orações, Deus ele transforma, né, a vida do crente. Aí a pessoa vai dizer, não, isso eu já sei, eu já conheço isso aí, mas eu não quero. Né? Aquela pessoa que já conhece, já teve a vivência, né, conheceu, mas de fato nunca se converteu. Né? Uma pessoa que tem uma constante familiaridade com a palavra de Deus. E a gente vai ver nos versículos seguintes, versículos 7 e 8, vai dizer assim, ó, porque a terra que absorve a chuva frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está a maldição. E o seu fim é ser queimado. Aqui no versículo 8 está mostrando os verdadeiros frutos da condição daquela pessoa. Né? Não era uma terra boa, mas uma terra que produz frutos, que produz abrolhos, né? Espinhos, não é um solo fértil. Né? Como nós vimos lá na parábola dos semeadores. Né? E nós vemos mais uma vez aqui no Hebreus 10, do 26 ao 31, que também é utilizado, é mais uma grave alerta contra a apostasia, mas não deve ser tomado como deixar que alguém que nasceu de novo, dizer que alguém que nasceu de novo perdeu a salvação, não é nenhum. Outro texto também que vão utilizar para dizer que você pode perder a salvação é Apocalipse, capítulo 3, no verso 5. Vai dizer assim, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome adiante do meu Pai, diante dos anjos. Quando diz assim, que de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, a pessoa diz, poxa, está aí. Então quer dizer que ele poderia apagar. Mas nem sempre quando diz assim, que eu não vou fazer uma coisa, quer dizer que eu faria. Um exemplo disso é em Mateus 12, no verso 32. Vamos lá, Mateus 12. Mateus 12. Mateus 12, verso 32 diz assim: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, seria isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Agora eu pergunto, Deus ele vai perdoar alguém no porvir? Né? Vai ter um purgatório no porvir? Né? Não, mas ele disse, né? Nem neste mundo, nem no porvir. Então, da mesma forma como ele disse, olha, eu não vou apagar, né? Não quer dizer que ele iria apagar, né? Assim como eu disse, não vai ser perdoado nem nesse mundo, nem no porvir, não quer dizer que vai ser perdoado no porvir, né? Então, esses são textos que a gente observou para defender essa doutrina. E a gente precisa esclarecer um pouco mais, né, para a gente ter um entendimento. Eu sugiro para vocês, olha, que aqui na nossa biblioteca tem essa teologia sistemática, que muito dos argumentos aqui eu tirei daqui dessa teologia sistemática de Wayne Grudem, né? Eu utilizei para fazer esse estudo. Então, se você ainda está com dúvida, se não ficou bem claro, né, busque aprofundar esse tema, né, busque estudar um pouco mais, né, como a gente foi nas escrituras aqui na teologia sistemática do Wayne Grudem, ele fala mais aprofundadamente a respeito desse assunto. Mas qual foi a conclusão de que nós chegamos aqui, né? Como eu falei, é um tema que é um debate muito grande, que nem todos creem dessa forma, mas
é o que nós observamos biblicamente ser o mais coerente. Que se uma pessoa de fato se converteu, se uma pessoa nasceu de novo, o que acontece? O pai vai disciplinar, o pai vai santificar, o pai vai purificar, até essa pessoa morrer, né? Aí você pode dizer assim, não, mas essa pessoa está na igreja, e ela, quando tiver faltando um ano para ela morrer, ela se desvia, vai, enche a cara e tal, faz todas as besteiras que ela podia fazer e morre, né? Essa pessoa aí, né? Isso quer dizer que essa pessoa ela tinha garantia da salvação dela? Não, né? Porque nós observamos que uma fé verdadeira persevera, né? Uma pessoa que de fato diz, então isso quer dizer que e se eu for crente, se eu realmente nasci de novo, né? E observar que eu estou pisando na bola, então ele dizendo, cuidado, porque você pode não ter uma fé verdadeira, né? Ou e se você se você tiver, o que acontece? O pai vai disciplinar, né? A Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. A Bíblia diz que aquela árvore que dá fruta, ele poda, entendeu? Ele poda. O pai traz de volta, o pai disciplina através da palavra, através do Espírito Santo, através da sua própria disciplina, né? Nós observamos também, né, que aqueles que creram em Cristo foram selados pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo é o penhor, né? O que é o penhor? É a garantia de que um dia seremos salvos, né? Então, aquele que realmente nasceu de novo, ele vai perseverar até o fim, né? E a gente vai continuar, eu falei sobre esse tema hoje, mas a gente vai falar a respeito da segurança da salvação. Quais são as evidências no próximo culto, na próxima reunião? A gente vai estar conversando quais são as evidências de que eu nasci de novo. Quais são as evidências de que eu sou salvo? Como eu posso ter a certeza da minha salvação? Como é que eu posso ter a segurança de que eu nasci de novo, né? Nós vamos estar conversando a respeito disso no próximo culto, né? E também nos grupos a gente tem falado a respeito desse tema. Mas como eu falei, né, não é um tema que é unânime. Você pode conhecer, você pode estudar, você pode querer tirar suas dúvidas, conversar mais. Eu deixo à disposição de vocês também a teologia sistemática aqui de Wayne Grudem, né? Ou se você precisar de algum outro material, também pode entrar em contato comigo. Mas é importante nós termos esse entendimento, né? Que nem todos aqueles que professam ser cristãos de fato são cristãos. Como disse Jesus para Nicodemos, é necessário nascer de novo, né? Não é o fato só de fazer uma oração na frente, mas é o fato de ter um novo nascimento. Nós temos que entender, irmãos, que a única forma de uma pessoa ser salva é através de Cristo Jesus. Nós não podemos ser salvos através das nossas boas obras. A única forma de uma pessoa ser salva através de Cristo Jesus, o poder de Deus na nossa vida. Amém? Deu para entender, gente? Deu para entender o estudo? Amém? Vamos ficar de pé. Irmãos, amanhã nós temos os grupos de edificação. Participe dos grupos. Os rapazes aqui no DC, 5h30, as moças. Vai ter um dos rapazes, o Leão ainda o Josafá vai ter um dos rapazes que vai poder. Olha, então, rapazes, amanhã com o Leônidas aqui no DC, 5h30, as moças com a Tamires, 5 horas na casa da Dona Cléia. E os casais na casa do Diego e Pri, às 5 horas também, amanhã, né? Então, nós vamos orar agora, irmãos, para concluir essa reunião, né? É importante a gente estudar, conhecer a palavra, busque conhecer cada vez mais, estudar, aprender, né, a palavra de Deus, para a gente estar defendendo a nossa fé, para a gente estar cada vez mais tendo uma segurança daquilo que a gente crê, né? E assim, né, não esqueça, né, de em casa você buscar a presença de Deus, em casa você se alimentar da palavra, você buscar não ser só um ouvinte dessa palavra, mas ser um praticante, uma pessoa que vive aquilo que prega, uma pessoa que evidencia a vida de Cristo, não só alguém que profere ser cristão, mas que com as suas atitudes nega
a sua fé, mas que alguém que vive realmente aquilo que prega. Né? Nesse momento nós vamos estar compartilhando, nós vamos estar contribuindo com esta obra. Sabemos que não fazemos isso por constrangimento, mas com alegria, né? Sabendo que a igreja necessita de mantimento e todos nós temos essa responsabilidade de contribuir. Né? Vou chamar o Leônidas para fazer essa oração aqui, agradecendo a Deus e colocando essas ofertas. Amém, Maria. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, Senhor, te agradecemos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, por tu ter nos revelado a tua palavra, Senhor, é tão grandiosa, Deus. Sabe, lava-nos todos os dias com teu sangue, Senhor, que possamos olhar sempre para a cruz, Pai, sempre lembrar dos nossos pecados, Senhor, sabe, não fazer com que eles, nossos pecados homem de ti, Senhor, que possamos andar segundo a tua palavra, Deus, que essa palavra que foi pregada hoje, ela possa vir ficar em nossos corações, Senhor, realmente frutificada. Colocamos aqui, Senhor, essas ofertas, Senhor, que possa estar vindo, Senhor, fazer que cada bem, Deus, e seus alvos de acordo com a tua palavra, Deus, na tua igreja, Senhor, e abençoa essas pessoas que estão contribuindo, aqueles que não podem dar, possam vir a contribuir também, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos e te agradecemos. Amém. Fala da caixa. Então, traga a caixa. Aqui. Você pode contribuir com alegria. Na próxima reunião a gente vai estar falando como é que eu posso ter a segurança da minha salvação. Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja por todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre, que a igreja diga amém. Que diz amém, dá um abraço a alguém. Bom final de semana para todos, Deus abençoe. Vai